do jeito que deveria. Não somente isso, como a formação do que a gente percebe aí, desses cânions, coisas fantásticas. Dá para ter uma ideia que as árvorezinhas lá em cima têm 5 metros de altura, né? Dá para ter uma ideia do tamanho do buraco que foi cavado ali? Então é um negócio fascinante a respeito disso. Não somente isso, como um dilúvio universal teria produzido estratigrafia, ou seja, camadas em todo lugar desse planeta. Não é verdade que qualquer lugar que a gente vai, você encontra aquelas camadas de terra? Você passa na beira de uma estrada, cortaram um barranco para fazer a estrada. Olha ali assim, você vai ver umas camadas. Às vezes você está andando na beira da praia, perto de uns barrancos, você olha, camadas. A gente encontra isso no fundo dos oceanos, encontra nas cadeias de montanhas, em tudo quanto é lugar a gente encontra essas camadas. Em todas as direções, em várias direções. Só para você ter uma ideia. Isso é um negócio tão predominante no nosso planeta, e sabe o que é legal? Essas camadinhas desse jeito, elas se formam por uma sedimentação leve e calma. Aonde você encontraria uma sedimentação leve e calma? Você fala, não, no dilúvio tudo estava turbulento. Peraí, mas depois que o negócio aconteceu, a água ficou toda por aí, não ficou? Aquela lama e aquela montoeirada de sedimentos, todos em volta, misturados com a água. O que a gente tem 2 vezes por dia? A gente que está aqui do lado da praia. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Isso é um negócio importante, a gente precisa estudar essas coisas aí para ver o que teria acontecido. Vamos ver esses resultados de uma forma mais específica. Agora, estamos e entramos na área da acomodação. Então, para onde foi toda a água do dilúvio? Está aí fora. Quem quiser tomar um banho na água do dilúvio, amanhã passe ali na praia, dê um mergulho, você fala para casa e fala, olha, a conferência foi 10, eu até tomei banho na água do dilúvio. Pode chegar lá e contar, pessoal, porque é verdade. É a aguinha do dilúvio que está aí fora, perto da gente. Então, vamos dar uma olhadinha hoje. Já mencionei aspectos geográficos, o quê? O Grand Canyon, um deles. Outro, as montanhas rochosas, tudo isso aí resultado. Estratigrafia, tudo isso o quê? Resultado. A crista oceânica, resultado. Todas essas coisas são resultados que nós vemos hoje do que aconteceu lá atrás. Mas tem alguns resultados que não são vistos assim facilmente. Por exemplo, as iedomas. As iedomas são umas coisas meio estranhas que você encontra muito na Sibéria. Você tem solo, você tem gelo, daí tem solo de novo em cima, daí tem gelo em cima disso. A hora que você vai perfurando. Já imaginou encontrar gelo embaixo da terra? É muito esquisito isso daí. Aqui tem alguns exemplos. Aquele cara que está mexendo ali, aquela iedoma que está ali embaixo, onde está perto, aquilo é um negocinho de gelo, e ela foi causada por vento e neve. Como explicar um negócio desse? A teoria do dilúvio nos explica isso aí. Uma outra coisa que é muito interessante é a formação das rochas calcárias. Sempre foi um problema sério para o pessoal. O pessoal da química, eu estou dando uma deixa para vocês, coloquei umas equaçõezinhas ali, porque tem muita gente triste, né? O pessoal da química vem para cá e fala, só ouvi de H2O, H2O. Então mudei um pouquinho, tem um pouquinho mais, olha lá. CaCO3, tem o CaL2SO2O8. Então tem umas coisinhas mais interessantes aí para você poder trabalhar também. Da onde teria vindo essa formação desse tipo de rocha? Uma água lá de baixo teria trazido esse material até a superfície. Teria produzido tudo aquilo que a gente conhece hoje aqui. O que é fascinante. Deixa-me dar uma ideia, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, o processo de fossilização. Como é que funcionam os fósseis? Ali você tem um peixinho, você fala, peixe, estou vendo uma rocha. Tá bom, deixa eu melhorar um pouquinho. Então agora você consegue ver o peixe. Como que funcionaria? Primeiro, para você soterrar um peixe, o soterramento tem que ser rápido. Obviamente, para soterrar um peixe, ele tem que ser soterrado. Desculpe-me pela cacofonia aí. O problema que nós temos é, para você fossilizar um peixe, você teria que soterrá-lo rapidamente. Ele tem que ficar preso. O que iria acontecer com ele? Ele iria morrer por asfixia, porque peixe não respira na lama. Morte por asfixia. Daí teria um outro processo, que é um processo de mineralização, produzido pelo cálcio, pela sílica.
O que é interessante é que um peixe, quando morre, ele libera amônia. A amônia causa a precipitação do cálcio. O pessoal da química conhece bem esse negócio, o pessoal da geologia também trabalha com esse negócio. Sabe o que é fascinante? Quanto tempo demoraria para se formar um fóssil de um peixe? De 24 a 36 horas. Só. As pessoas acham que fósseis demoraram milhões de anos para ser formados. Se demorar muito tempo, o animal se decompõe, a planta se decompõe, não tem nada para virar um fóssil. Tem que ser rápido, para poder guardar a forma e a estrutura. Esse é um processo, esse é o processo de fossilização. Daí você pergunta, mas como seria possível ter tantos fósseis no planeta como nós vemos hoje? A quantidade é muito grande. Eu concordo que a quantidade é muito grande. A única maneira de explicar isso é o que o pessoal geralmente trata e fala, só poderia ser um dilúvio. E muitos dos evolucionistas hoje acreditam em vários dilúvios locais. Não num só local, tá? Em vários locais não ao mesmo tempo, em vários locais, não ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, veja que coisa interessante, eu uso muito isso daí como ilustração quando eu dou as palestras sobre fósseis. Aqui você tem o fóssil de algumas árvores. A primeira ali do lado, vocês estão percebendo, encontrado na Alemanha. Esse fóssil de árvore atravessa o equivalente a 7 milhões de anos geológicos. Já imaginou uma árvore ficando inteira ali 7 milhões de anos, sendo soterrada gradativamente e não ter morrido? Eu ia ficar sentado igual o Lhama ali fora hoje à tarde, olhando essa árvore ser soterrada. É impossível um negócio desse. Do meio aqui, deixa eu deixar bem claro, aquele negócio de amarelo e azul não é o fóssil é o pretinho ali do lado, só para esclarecimentos. Ele está fossilizando, mas não chegou lá ainda. É que às vezes a gente fica petrificado quando a gente vê um fóssil desse jeito, é o que aconteceu com aquele pesquisador. Essa árvore na Austrália, praticamente, ela tem mais de 5 milhões de anos geológicos. É o nível de camadas que ela atravessa. Essa outra aqui, que é da Alemanha, é muito interessante, ela está fossilizada de ponta cabeça, as raízes para cima e as folhas para baixo. Nós podemos ver claramente uma prova da evolução, que as árvores no passado, elas tinham as raízes para cima e as folhas para baixo. Com o passar do tempo, elas foram mudando, até chegar na posição certa. Todo esse processo de fossilização implica em algo que aconteceu muito rapidamente. Formação de camadas num período muito curto de tempo, nada de milhões de anos, como a gente vê nas muitas propostas por aí. O que nós encontraríamos, portanto, num mundo que tivesse sido totalmente submergido pela água? Toneladas de fósseis. Uma das maiores provas do dilúvio é o fóssil. A quantidade de fósseis são uma prova da dimensão desse negócio. Só por curiosidade, 75% de todos os fósseis encontrados são de animais e plantas conhecidos hoje. Só 25% é de coisas que a gente não conhece ainda. Aos poucos a gente está descobrindo que alguns existem e estão vivos por aí ainda. Tem alguns que a gente não sabe. Mas 75% praticamente é de coisa conhecida. Fóssil de camelo, fóssil de cavalo, fóssil de jacaré, fósseis de ser humano, toda essa turminha aí. Mas o problema que nós encontramos maior nisso é o problema da coluna geológica. Porque quando nós olhamos a coluna geológica, estudamos a coluna geológica, as pessoas falam, esse é um negócio de milhões de anos. Isso daí aconteceu em várias épocas geológicas. Essa é a proposta. Se bem que a coluna geológica não apareça completa em nenhum lugar do planeta, aonde ela aparece, mais de 50% das camadas estão faltando, e apenas de 15 a 20% de toda a superfície do planeta Terra, aonde ela aparece, só tem 1/3 das camadas na ordem certa, do jeito que a gente vê no livro. É um pequeno probleminha esse. Agora vê que coisa interessante. Tem uma equipe da Universidade de Cornell nos Estados Unidos, e alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso. Eles desenvolveram um trabalho muito interessante, o trabalho do Dr. Leonard Brand. Ele pegou praticamente 2 galões de água, interligou esses galões com um cano. Num dos galões ele colocou água, no outro galão ele colocou apenas tipos diferentes de solo, areia, esse tipo de coisa. E o que ele fez foi produzir um tipo de movimento de uma balança.